Bom dia! Tranquilidade, galera? Então, hoje, trilha sonora a caráter, pra gente falar de treta, né? A história da humanidade, gente, eu não sei se vocês já pararam pra pensar a respeito disso, mas a história da humanidade, ela foi construída através de guerras. A guerra, o conflito, as revoluções não são vamos dizer assim, uma exclusividade do nosso tempo, né? Não é uma novidade na história da humanidade. A guerra ela é tão antiga quanto o ser humano. Desde que existe ser humano no planeta, existe a guerra. Eu poderia me atrever a dizer, embora eu não estaria errado dizendo isso, que hoje em dia as guerras elas são até menos comuns e menos intensas do que eram há alguns séculos atrás. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial a gente teve a criação da ONU, né? E a gente, a partir daí, passou a exercer uma coisa chamada diplomacia, que na prática, na verdade, é uma grande palhaçada, né? Mas ela, em tese, serve para mediar os conflitos entre as nações para que não seja necessário uma guerra, um conflito armado. A ONU ela foi criada basicamente depois da Segunda Guerra para que não houvesse uma terceira guerra mundial. Mas como eu disse, na prática as coisas não são tão bonitinhas, tão simples assim. E falando de guerra... Caramba, a garganta falhou aqui. Falando de guerra, a gente vai falar hoje sobre a Revolução Inglesa. Beleza? Pretendo, eu sei que eu sempre prometo isso e quase nunca cumpro, mas pretendo fazer com que essa aula seja bem mais curta do que o normal. Então, vamos parar de enrolar. Revolução Inglesa. Hoje, nós conhecemos, ainda que de ouvir falar, o atual Reino Unido. O Reino Unido é composto por 4 países atualmente. A Inglaterra, a gente está vendo aí no mapa, aí nessa legendinha que eu fiz aí. A Inglaterra, a Escócia, o país de Gales e a Irlanda do Norte. Essa região em cinza é a Irlanda, que não faz parte do Reino Unido. Todo esse conjunto é governado pela mesma família, vamos dizer assim. Embora a família real britânica, imagino que vocês saibam disso, são meros papagaios de pirata, vamos dizer assim. A família real britânica ela não tem na prática poder político no Reino Unido, na Grã-Bretanha. Quem manda no Reino Unido é o primeiro-ministro. Hoje é o Boris Johnson, aquele projeto de Bolsonaro misturado com Donald Trump. Enfim, sem polêmica. Só que o Reino Unido, gente, assim como todas as nações da Europa, ele foi criado, entre aspas, né, através de muitos conflitos. E o principal deles, a gente pode dizer que foi o que tornou o Reino Unido aquilo que é hoje, foi a chamada Revolução Inglesa. Mas antes da gente entrar no conflito, na Revolução propriamente dita, a gente precisa contextualizar, entender em que cenário todo esse conflito aconteceu. Então vamos lá. Antecedentes. A região do Reino Unido, sobretudo ali na Inglaterra, né, depois de alguns conflitos, né, que, vamos dizer assim, deram forma ao que seria o território britânico, esses conflitos eles se resumiram, vamos dizer assim, entre duas famílias, a família Lancaster e a família York. Essas duas famílias elas protagonizaram uma guerra que ficou conhecida como Guerra das Duas Rosas. Essa guerra ela ganhou esse nome por causa do símbolo das famílias. Antigamente era muito comum que as grandes famílias, as famílias mais importantes dos reinos, tivessem símbolos, tivessem brasões. E essas duas famílias não eram diferentes. E o símbolo, o brasão, a parte mais destacável, vamos dizer assim, do brasão da família Lancaster era uma rosa vermelha. E o da família York era uma rosa branca. Então por isso o conflito entre essas duas famílias ficou conhecido como a Guerra das Duas Rosas. No meio desse conflito, quem saiu vencedor? Na prática, ninguém. Quem na verdade assumiu o poder, assumiu o trono, foi um representante da família Tudor. Ele tinha
Esse representante era Henrique Tudor. Quando assumiu o reino, quando assumiu o trono, ele passou a ser chamado esqueci de desligar a internet. Ele passou a ser chamado de Henrique VII, né? Ele recebeu o título de Henrique VII. E ele tinha laços de sangue com as duas famílias. Então, vamos dizer assim, ele acabou assumindo o trono para representar os interesses dos dois lados. Foi uma espécie de acordo nesse conflito entre as duas famílias. Depois dele, né, o Henrique VII, ele inicia a chamada dinastia Tudor. E depois dele, o seu sucessor, o rei Henrique VIII, ele vai ter muita importância na história da Inglaterra, porque ele vai ser o cara que rompe com a Igreja Católica. Né? A gente vai viver aí o contexto da Reforma Protestante. Então, esse Henrique VIII, ele vai romper com a Igreja Católica e ele vai fundar a chamada Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana, para aqueles que não sabem, ela foi a igreja que deu origem a igrejas que a gente conhece hoje, como a Igreja Presbiteriana e a Igreja Batista, por exemplo. Essas duas igrejas, essas duas denominações, elas nasceram a partir da Igreja Anglicana. Naquela época, a igreja Anglicana, ela era, vamos dizer assim, acho que mistura não é a melhor palavra, mas ela tanto reunia os costumes dos católicos, mas eles pregavam nos seus cultos a doutrina calvinista, né? A doutrina mais vigente ali no período da Reforma Protestante. Essa criação dessa igreja, galera, na verdade ela não teve exatamente motivos religiosos, eram meramente motivos políticos. Né? A Igreja Católica ela não permitia o divórcio. E o Henrique VIII, ele pretendia se divorciar para casar com a filha do rei da Espanha. Só que como a Igreja Católica não permitia, ele aproveitou, né, aquela onda do protestantismo e surfou na onda da Reforma Protestante. Então ele vai romper com a Igreja Católica e fundar a sua própria igreja, e a igreja dele sim vai permitir o divórcio. Ele pode se divorciar da sua mulher e casar com a filha do rei da Espanha. Esse casamento nada mais era do que um acordo político, né? Como todos os casamentos que aconteciam naquela época. Então, esse foi o motivo real para a criação dessa igreja. Depois dele, quem vai assumir o trono e quem vai ter realmente uma função mais importante nisso tudo, né, um papel mais importante nisso tudo, vai ser a Elizabeth I. A Elizabeth I vai estar no trono da Inglaterra no momento em que a Inglaterra ela começa a colonizar a América, né, a América do Norte nesse caso, onde hoje são os Estados Unidos. Aquelas 13 colônias ali no leste da América do Norte, onde eles se tornaram independentes e iniciaram ali os Estados Unidos da América, vocês bem sabem, acredito eu, que eram colonizados pelos ingleses, né? O restante do território dos Estados Unidos, parte era colonizado pelos franceses, outra parte pelos espanhóis, mas isso é outro episódio de outro seriado. Então a Elizabeth I vai ser a rainha da Inglaterra durante esse período de colonização da América. Na questão da composição social da Inglaterra, a gente tinha, além da nobreza, né, da família real e dos nobres, que eram uma constante em todos os reinos absolutistas, né, a gente tinha a burguesia, que na Inglaterra era muito forte, e tinha também um grupo que era chamado de gentry. Né? Essa gentry, eu costumo dizer que era uma nobreza que não era nobre. Né? Era uma galera que tinha muito prestígio junto da nobreza, e eles tinham origem camponesa. Né? Vamos dizer, era uma nobreza rural, vamos dizer dessa forma. Né? Eles tinham algum prestígio junto com a nobreza principal, mas eles não eram exatamente nobres. Não tinham sangue nobre, vamos dizer assim. Né? Então a constituição social da Inglaterra é formada basicamente por esses grupos. Com a dinastia dos Stuart é que começam as tretas, começam os problemas. Como assim? Elizabeth I morre, só que ela não deixa nenhum herdeiro. Aí, quem vai assumir o trono é o primo dela, o Jaime I, que era rei da Escócia. Isso vai acontecer em 1603. Na Inglaterra, existia um parlamento.
Segundo a lei vigente, o rei não poderia tomar nenhuma decisão sem consultar antes o parlamento. Só que na prática, todo mundo ignorava o parlamento. Ninguém estava nem aí. Quem dominava esse parlamento, né, a maioria que formava esse parlamento, eram tanto a burguesia quanto a gentry, né, aquela galera que eu chamei de nobreza rural. Eles eram quem formavam o parlamento, e é óbvio que eles não gostavam nem um pouco da postura que os reis costumavam ter. Por causa disso, por causa desse descontentamento, o parlamento e o rei viviam batendo de frente. Além dessa questão política, tinha também a questão religiosa. A dinastia dos Stuart sempre foi muito católica. E o parlamento era formado em sua maioria por anglicanos, por protestantes. Aí entra conflito político e conflito religioso. Esses protestantes, eles também eram chamados de puritanos, né? Muitos desses puritanos, eles vão ser muito perseguidos na Inglaterra durante esse período da dinastia dos Stuart, exatamente pelos Stuart serem católicos. A colonização da América do Norte, né? Os ingleses que foram colonizar as colônias que se tornariam os Estados Unidos, boa parte deles, vamos chutar aí, 90% deles iam para os Estados Unidos fugidos, né? Eles fugiam dessa perseguição dos católicos e iam encontrar refúgio, começar uma nova vida na América. Então, esses anglicanos, eles também eram chamados naquela época de puritanos. E eles, como também formavam o parlamento, pelo menos os puritanos que formavam o parlamento, eles queriam que tivesse uma separação entre a igreja, no caso a igreja católica, e o Estado, e o reino. É nesse contexto que um cara chamado Carlos I vai assumir o trono. Né? Em 1628, o parlamento tenta aprovar a chamada Petição dos Direitos. Essa Petição dos Direitos, entre outras coisas, ela determinava que o rei não poderia convocar o exército e nem criar novos impostos sem a permissão do parlamento. No ano seguinte é que Carlos I, esse cara esquisito que está aí na foto, ele assume o trono da Inglaterra. O que ele faz? Diante de alguns problemas econômicos que a Inglaterra começava a passar naquele período, ele começa a criar novos impostos. E ele faz isso sem nenhuma consulta ao parlamento. Né? Mais uma vez, o parlamento não gosta disso e reage. Né? Eles se levantam contra esse posicionamento absolutista do rei. Então o que o rei faz? Ele convoca o parlamento para tentar convencer o parlamento a aprovar esses impostos, a aprovar a criação desses impostos. Essa convocação, essa reunião do parlamento ficou conhecida como Short Parliament. Né? O meu inglês é padrão Joel Santana. Ele é chamado dessa forma, né? Numa tradição livre seria o parlamento curto. Né? Ele é conhecido dessa forma por essa reunião, essa convocação do parlamento ter durado apenas um mês. Né? Durante essa reunião, o parlamento exigia que o rei se sujeitasse, né, se submetesse à Constituição que existia. Só que o rei viu que ele não ia conseguir convencer o parlamento de aprovar os impostos que ele queria, e viu que a galera ainda estava batendo mais ainda nele, tentando fazer com que ele deixasse o seu modelo absolutista de reinar. Então o que ele faz? Ele resolve dissolver o parlamento. Ele acaba com o parlamento. Não quero mais saber, quem manda nessa porcaria agora sou eu, vocês agora não têm mais cargo nenhum. Junto com isso, a Irlanda, né, que até então todo aquele território, tanto a Irlanda do Norte quanto o restante da Irlanda, nesse momento, pertencia, no território que pertencia à Inglaterra. Então nesse momento, além dessa treta entre parlamento e rei, a Irlanda ela se revolta e tenta se tornar independente. No meio dessa revolta da Irlanda, o rei ele tenta convocar o exército para poder combater essa revolta. Só que o exército ele se une ao parlamento e recusa a convocação do rei. É aí que o bicho começa a pegar. Né? Então, essa convocação não atendida, né, do exército, o rei convoca o exército não o atende. Isso é o que vai ser, vamos dizer, o gatilho disparado para o início da Revolução, para o início da Guerra Civil. Então a gente vai ter, nesse conflito da Revolução Inglesa,
dois lados. A gente vai ter o exército real e vai ter o exército parlamentar, ou exército do parlamento. O rei ele vai convocar a sua guarda real e vai ordenar que eles invadam o parlamento. Só que o parlamento também tem as suas tropas. E os dois lados batem de frente. O exército real, galera, era formado por católicos, por anglicanos e pela alta nobreza. Em contrapartida, o exército do parlamento era formado pela gentry, pelos burgueses, pelos puritanos e pelos mais pobres, pelos camponeses. Num primeiro momento, até por ter alguma vantagem financeira, vamos dizer assim, o exército do rei começa a ter uma vantagem, né? Começa a ganhar, vamos dizer assim, as primeiras batalhas do conflito. Só que aí que vai entrar nesse conflito a figura de um cara muito importante que vocês precisam lembrar. Fiz questão de destacar a figura dele e sublinhar o nome dele. É um cara chamado Oliver Cromwell. Acho que é assim que fala o sobrenome desse cara. Enfim. A prova não vai ser oral, então tá tranquilo. Esse cara foi muito importante porque ele mudou completamente os rumos do conflito. Ele era um puritano e um chefe militar. Ele, quando assume a liderança do exército do parlamento, ele vai mudar a forma organizacional do exército. Ele vai instituir um princípio que ficou conhecido como New Model Army, né? Esse princípio, esse novo modelo, né, de organização do exército, vai consistir no seguinte: o principal ponto foi que as patentes militares elas passariam a ser concedidas por mérito, por merecimento, e não mais por laços familiares, né? Antes, para você ganhar uma alta patente no exército real que fosse, era só você ser, por exemplo, filho de um nobre, não é? Você era recomendado, às vezes o cara ganhava uma alta patente sem nunca ter lutado uma guerra na vida. Isso acontecia muito naquela época. Só que com a liderança do Oliver, ele muda isso e fala: ó, agora os meus melhores guerreiros é que vão ocupar os maiores cargos na patente do exército. E isso vai servir de estímulo, de motivação, né? Os combatentes, eles passam a ter a esperança de ascender na sua carreira militar, em consequência de subir no seu prestígio social, e eles começam a se empenhar mais nos conflitos. E o exército passou a sofrer um processo, né? Sofrer um processo aí é força de expressão, que até então esses exércitos populares eles não passavam, que era o treinamento, por incrível que pareça. O exército do parlamento reuniu a galera, botou a arma na mão de todo mundo e falou: vamos pra treta. Só que muitos deles, como a gente viu no slide anterior, eram camponeses, puritanos, burgueses. Essa galera não sabia guerrear. Então, o Oliver ele vai passar a treinar essa galera. É a partir desse treinamento e de uma motivação a mais, o exército do parlamento começa a reverter o cenário da guerra. Até que em 1648, a guerra termina e quem vence a guerra é o exército do parlamento. O Carlos I, derrotado, foge para a Escócia para tentar se refugiar lá, só que quando ele chega na Escócia, o que ele não esperava acontece. Os escoceses prendem ele e vendem ele de volta para a Inglaterra, né? Eles pedem um resgate para devolver o... Na verdade não um resgate, não, uma recompensa. Eles pedem uma recompensa para devolver o rei para a Inglaterra, e quando ele retorna para a Inglaterra em 49, ele é condenado por traição e é decapitado. A partir do momento em que Carlos I é assassinado, é oficialmente e definitivamente destituído, tem o início da República Puritana. Foi o único período da história da Inglaterra em que a Inglaterra foi governada por uma república e não por uma monarquia. Isso no papel. Quem vai assumir o reino, ou melhor, quem vai assumir a república, né? Já que o Oliver Cromwell ele foi o grande responsável pela vitória na guerra, então ele assume como líder da nação. Só que ele, ironicamente, ele vai se tornar um cara tão absolutista, entre aspas, ou pior, talvez, do que o Carlos I. Ele vai assumir o trono, eu coloquei aí o trono, mas não é o trono, na verdade, porque ele não era rei.
ele vai assumir o poder, mas ele se torna um ditador. O governo dele ficou conhecido como protetorado, por causa do título que ele mesmo deu a si próprio, né? O título de Lorde Protetor. Alguns acontecimentos dessa república puritana, desse governo do Oliver. Primeira coisa que ele fez, dissolveu o parlamento. Olha só, ironicamente, como eu disse. Ele vence a guerra e chega ao poder através do parlamento, e quando ele assume o poder, ele destitui o parlamento, acaba com o parlamento. Ele vai formar a chamada Comunidade Britânica, unindo a Inglaterra, a Irlanda, a Escócia e o país de Gales. Ele vai ser o cara que vai decretar o chamado Ato de Navegação, ou os Atos de Navegação. Os Atos de Navegação, galera, foram um conjunto de leis que fizeram muito bem, na verdade, para a economia da Inglaterra. A principal lei, pelo menos a que foi instituída nesse período, era uma lei que dizia que todo produto que fosse para a Inglaterra deveria ser transportado por navios ingleses. Não importa de onde esse produto era comprado. Né? Quem deveria fazer o transporte eram os ingleses, eram os navios ingleses. Nossa, ingleses. E isso gerou um lucro muito grande para o governo inglês. Foi um período em que a Inglaterra passou por um grande crescimento econômico, né? Mas além desses benefícios, né, dessas benesses econômicas, ele também se meteu numa guerra, né, a guerra contra a Holanda entre 1652 e 1654, e como eu disse, ele instituiu o seu próprio cargo, né, se auto-intitulou o Lorde Protetor. Esse cargo ele deveria ser vitalício e hereditário. Ou seja, como eu disse, era uma república, mas na prática o sistema monárquico, ou pelo menos o modelo de sistema monárquico absolutista, ele permanecia. O Oliver ele vai morrer no ano de 1658 e Ricardo, o filho dele, vai assumir o poder. Só que o Ricardo, vamos dizer, ele era tão firme quanto o pai dele. Então, o grupo do parlamento ele começa a se formar novamente e começa a fazer uma pressão, né? Uma oposição que começa a pressionar muito o Ricardo. Ele não aguenta as pontas e em 8 meses ele abre mão do poder, ele abdica do trono. Com isso, o parlamento é formado novamente e eles restituem a monarquia. E eles convidam o Carlos II, né, que recebeu o título de Carlos II, para assumir esse trono. Carlos II era da família dos Stuart, então os Stuart eles vão voltar para o trono britânico. A convite do parlamento, como eu disse, ele se torna rei, mas o parlamento diz, a condição para ele assumir o trono era que ele se condicionasse a se submeter ao parlamento, né? Ele iria governar, mas sendo subordinado ao parlamento. Carlos II falou, beleza, mas na prática, não, né? Carlos II, ele era, assim como toda a sua família, católico, para variar. E o parlamento, depois de ver as medidas que Carlos II começa a tomar, vê que Carlos II está voltando a exercer aquele modelo de governo absolutista e que ele vem dando muitos privilégios para os católicos, eles meio que se arrependem de ter convidado o cara para assumir o trono e começam a conspirar, começam a planejar um golpe de Estado para tirar os Stuart do trono. Carlos II morre e o irmão dele, o Jaime II, vai assumir o trono no lugar dele. Quando o Jaime II assume o trono, o que ele menos esperava acontece. Depois da guerra com os holandeses, a Inglaterra e a Holanda fizeram um acordo, né? Uma trégua, um acordo de paz. Para selar esse acordo, o rei da Holanda, o chamado Guilherme de Orange, ele casa com a filha do Jaime II. Veja o que eu disse, casamentos nessa época eram sempre acordos políticos. Então, ele era genro do Jaime II. Só que por baixo dos panos, ele estava se juntando com o parlamento para conspirar contra o Jaime II, para dar o golpe, aplicar o golpe de Estado no Jaime II e tirar ele do trono. Né? Olha a treta que volta a se formar na Inglaterra. Aqui na figura eu destaquei o Guilherme II, vai ser um cara, o Guilherme de Orange, perdão, vai ser um cara importante nesse processo. O golpe de Estado e a Revolução Gloriosa. Essa Revolução Gloriosa
vai ser não exatamente um conflito, né, mas ela vai acontecer entre 1688 e 1689. O Jaime II, ele na mesma pegada do irmão dele, do Carlos II, ele tenta restabelecer o absolutismo e tenta aumentar, tenta ampliar a influência do catolicismo, como um bom Stuart. Só que o parlamento já estava com tudo arquitetado, eles fazem um acordo com o Guilherme e o parlamento destitui o Jaime II do trono. Né? Eles vão depor o Jaime II do trono e ele, num primeiro momento, ele tenta resistir, mas como ele viu que não ia dar muito certo, ele aceitou o golpe que ele levou numa boa e aceitou a sua deposição. A Revolução Gloriosa, ela tem esse nome, né? Um dos motivos é exatamente esse, porque nesse conflito não houveram mortes. Como eu disse, o Jaime II ele ensaiou, vamos dizer assim, ameaçou uma resistência, mas ele desistiu. Então não houveram mortes nesse conflito e esse foi um dos motivos pelo qual essa revolução ganhou esse nome de Revolução Gloriosa. O Guilherme Durand, pelo acordo que ele tinha feito com o parlamento, ele assume o trono da Inglaterra. Só que esse reinado, essa monarquia agora, ela vai acontecer com base na Declaração dos Direitos, né? Tem um nome em inglês, mas eu não vou tentar ler, porque eu não quero ver vocês rindo da minha cara. Uma tradução livre seria a Declaração dos Direitos. E, entre outras coisas, essa Declaração dos Direitos ela estabelecia que o parlamento estava acima do monarca. O monarca era completamente subordinado ao parlamento. O Guilherme Durand, agora ele recebe o título de Guilherme III, ele aceita isso e assume o trono. Diferente dos outros, ele realmente cumpre com a palavra dele e passa a vigorar na Inglaterra esse sistema de monarquia parlamentarista, onde o parlamento é soberano no governo da nação, ou no governo do reino. E esse sistema de monarquia parlamentarista vigora no Reino Unido até o dia de hoje, né? Mais de 400 anos depois. Como eu disse no início da aula, a família real britânica ela é um mero enfeite, vamos dizer assim. Né? É uma relíquia do passado, a gente pode colocar dessa forma. Porque quem manda de fato é o parlamento, liderado pelo primeiro-ministro. Beleza, galera? Então, por hoje é isso. Né? Consegui uma aula com menos de 30 minutos. Por hoje é isso. Mandei já as questões para vocês. A gente vai dar esse tempo aí da aula para fazer as atividades. Qualquer dúvida que vocês tenham, ajuda que vocês precisem, mandem. Beleza? Não guardem dúvidas para vocês. E até daqui a pouco. Valeu!